Estamos dando início a mais um estudo bíblico do livro de Atos, ainda terminando o capítulo 2. Hoje, dia 23 de maio de 2024. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração, então. Senhor, te agradecemos, te louvamos, rendemos graças ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Por tuas misericórdias, por tua fidelidade, por teu grande amor. Senhor, abençoe esse ambiente, abençoe o estudo da tua palavra, abençoe todos que aqui estão, também todos que nos acessarão pelo YouTube. Ó Senhor Jesus, fala para dentro de cada um de nós. Nós precisamos da tua palavra. Senhor, venha nos ungir. Amém. Aleluia. Bom, como nós falamos, estamos no capítulo 2 de Atos. Nós lemos os versículos 42 a 47, comentamos alguma coisa e hoje nós vamos comentar um pouco mais. Então, eu vou ler novamente Atos 2, 42 a 47, para a gente retomar aqui o nosso estudo, tá bom? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós temos a conversão de muitas pessoas, milhares de pessoas, e agora temos o início da vida da igreja em Jerusalém. Esses fatos aqui acontecem na cidade de Jerusalém. E esses que creram no Senhor, a partir do versículo 42, nós vemos eles tendo um viver em comum, tendo um viver de busca, um viver debaixo desse poder do Espírito, dessa atuação do Espírito sobre eles, tendo um novo começo. Eles estavam antes na religião judaica. Agora eles são cristãos. Esse nome cristãos ainda não aparece aqui. Vai aparecer lá em Atos 11, tá? Mas eles são cristãos, são crentes. Crentes que creram em Jesus. Agora eles creem na pessoa de Jesus. Esse é um grande passo para um judeu, porque eles creram que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo prometido por Deus, de quem se fala no Antigo Testamento. E agora, então, eles têm uma vida em coletividade, uma vida em comunidade. E o versículo 42 é um versículo importante. Nós já comentamos algumas coisas dos versículos seguintes na semana passada, que eles tinham temor do Senhor, ainda muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses prodígios e sinais, irmãos, eram ainda para confirmar algo novo que Deus estava fazendo. Deus sempre vai fazer sinais e prodígios? Depende. Temos a palavra do Senhor, nós temos a fé. Nós que somos cristãos não precisamos ficar necessitando, né, de muitos sinais e prodígios. Mas naquela época ainda o Senhor usou de muitos sinais e prodígios, tá? Sempre vai usar, como eu falei? Não, isso depende do que o Espírito Santo quer fazer. Versículo 44 fala que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja, houve um sentimento coletivo de viver juntos, de
praticar a palavra, de ouvir a palavra, de estarem juntos, reunidos, e até mesmo ter tudo em comum. Que é isso? Mais para frente a gente vai ver mais situações dessa, tá? Aqui vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Também vamos ver. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não é uma refeição de chefe, certo? Não é que precisava de um chefe, uma refeição gourmet, mas era a refeição, comer junto, juntar, como a gente falava algumas vezes, juntar as panelas, fazer jantinha, comer junto. Vejam que eles queriam sempre estar juntos. E esse é um sentimento que o Espírito dá para nós. Nós queremos ficar junto com os irmãos. Então, muitas vezes, há alguns eventos que nós comemos juntos, que nós passamos o dia juntos. Por quê? É algo do Espírito. Rebanho é o ajuntamento de ovelhas. E nós somos ovelhas. Amém? Então, nosso sentimento de ovelha é estar junto com o rebanho. Aleluia. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. À medida que eles iam praticando, vivendo dessa maneira, eu acredito que as pessoas viam e falavam, eu quero isso. Eu quero viver dessa maneira. Então, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A vida deles, o viver deles, era uma pregação do Evangelho. Eu morei numa casa uma vez e recebia muitos irmãos lá. Eu acho assim até, depois da pandemia, a gente teve uma perda com relação a isso. Mas antes disso, a gente vivia muito visitando os irmãos, sendo visitado e tal. Mas a pandemia acho que trouxe uma mudança nisso aí. Mas eu morava numa casa e muitos irmãos vinham. E aí minha vizinha falou uma vez para a Rosângela, puxa, sua casa tem sempre gente aí, né? Que gostoso, né? Quem são? São os irmãos da igreja. Ai, que bom, tal. Então você veja, as pessoas também estão de olho na gente, né? O que vocês estão fazendo? O que tem na quinta-feira que vem tanta gente na casa do Milton, da Jussara? Perguntou, né? Hoje. Perguntou hoje? Tá vendo? Então, é uma oportunidade para convidar, né? Deve ter convidado. Exato. Então, essa vida, na verdade, é uma vida que é o ideal de vida do homem. Viver para o Senhor, com o Senhor e com os irmãos. Amém. Essa é a melhor vida que tem, irmãos. Esse é o melhor viver que nós podemos ter. Se nós tentarmos passar por certas situações sem ter o Senhor e sem ter os irmãos por perto, olha, muitos de nós já teríamos sucumbido, não é verdade? Mas graças ao Senhor, nós temos o Senhor e temos os irmãos. Amém. Bom, vou voltar para o versículo 42 e falar de um assunto bastante importante. Vamos lá, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vou falar desse ponto aqui. Doutrina, a palavra é didaské, é ensino, ensinamento, certo? Isso que é a doutrina dos apóstolos, é o ensinamento dos apóstolos. Se nós queremos seguir o Senhor de maneira séria, ortodoxa, correta, nós precisamos valorizar o ensinamento dos apóstolos. A Bíblia realmente é um livro maravilhoso. É ou não é? É. E ela tem duas partes principais que todos nós conhecemos. Quais são? O Antigo ou Velho Testamento e o Novo Testamento. A diferença, qual que é? No Antigo, falando de maneira simples, né?
O Antigo Testamento fala a respeito de Jesus que viria do Cristo. E o Novo Testamento é a partir da vinda de Cristo. Tá certo? O que aconteceu no Antigo Testamento? Então mostra lá a criação, mostra que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cumprir o seu propósito, tal. O homem caiu, o homem desobedeceu a Deus, mas Deus sempre quer resgatar o homem, não é assim? E o homem foge, o homem se afasta de Deus, o homem foi até para os ídolos, e Deus usa os profetas para trazer o homem de volta. Deus separou um povo, porque os povos estavam todos envolvidos com ídolos, com idolatria, com paganismo, né? Como a gente fala. E o Senhor separou um povo que fosse exclusivamente seu, o povo de Israel. Então tem essa história do povo de Israel e o Senhor também querendo conduzir o povo para cumprir a sua vontade. Então estabeleceu o reino de Israel ali. Era para ser o reino de Deus ali. Mas mesmo o povo de Israel se envolveu também com idolatria e tal. E o Senhor usando profetas, usando a palavra para trazer eles de volta. E nas profecias o Senhor sempre falava da vinda do Messias para resolver esse problema do homem. Qual o problema? O problema do pecado e o problema do homem que deveria ter comido da árvore da vida lá no Éden, não comeu, e agora Deus ainda quer dar a árvore da vida para o homem, certo? Mas para o homem ter acesso à árvore da vida, precisa resolver o problema do pecado. Resumidamente, é isso. Tá bom? O que o Senhor quer? O Senhor quer uma unidade com o homem. O Senhor, Isaías fala que o Senhor é o nosso Criador, é o nosso marido. O que significa isso? Marido e mulher se unem, se tornam uma só carne. Nós e Deus devemos ser uma unidade. Mas isso foi possível? Não foi. Então, irmãos, aí nós estamos nessa situação e agora o Senhor quer revelar, quer mostrar para nós a sua vontade, quer nos dar a orientação de como seguir a vontade, como cumprir a vontade do Senhor. E não é por uma leitura rápida da Bíblia que a gente consegue assimilar tudo, né? Então nós precisamos que o Senhor nos dê espírito de revelação. Vamos ler? Efésios capítulo 1. Versículos 17 e 18. 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, aqui fala desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Senhor quer dar a conhecer seu plano, a sua vontade, a sua própria pessoa. Mas nós precisamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria, revelação. E os apóstolos foram usados para trazer uma abertura nos mistérios de Deus, abrir para nós os mistérios, revelar para nós os mistérios de Deus, apresentar o que está no coração do Senhor e de como nós devemos viver a vida da igreja. Então, a partir do Novo Testamento, nós temos a vinda do Senhor Jesus e ele traz o reino dos céus de maneira espiritual, certo? Quando fala de reino dos céus, a gente pensa assim, vou para o céu. Mas o reino dos céus está aqui. Desde que nós estejamos no Espírito, nós estamos vivendo o reino dos céus em realidade. Todos nós podemos entrar no reino de Deus por meio de um novo nascimento, tá certo? Pela regeneração. E todos os nascidos de Deus podem fazer o quê? Desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. Capítulo 3, Efésios, versículo 8.
A mim, o menor de todos os santos, quem está falando é Paulo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo está falando de muitas coisas aqui. Está falando das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho que Paulo prega é para você desfrutar de Cristo com todas as suas riquezas. E também para manifestar o mistério que estava oculto. Agora ele quer que isso se torne conhecido. E a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida pela igreja, dos principados, das potestades. E esse é o eterno propósito de Deus, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Aonde se cumpre esse propósito? Em Cristo Jesus. A base de tudo é Cristo Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Então, os 12 apóstolos são aqueles que o Senhor chamou enquanto estava no seu ministério terreno, andou com eles, ensinou, falou, apresentou tantas verdades, fez tantas coisas na frente deles, né? E, por fim, o Senhor morreu e ressuscitou. E um dos 12 foi o que traiu o Senhor e perdeu a sua parte nesse ministério, certo? Quem é? Judas. E aí, em 1 Coríntios 15, Paulo, ele fala um pouco disso aí, né? 1 Coríntios 15. Ele fala que o Senhor apareceu para muitos depois da sua ressurreição, e no versículo 8 ele fala assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Havia sobre os apóstolos uma incumbência muito pesada, vamos falar assim, muito séria. No final de Mateus 20, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, vamos lá. Mateus 28. O Senhor deixou uma incumbência para os seus discípulos, apóstolos. 18. Presta atenção aqui, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A incumbência. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sair, fazer discípulos de todas as nações, pregar o evangelho, batizar, transferir do império das trevas para o reino de Deus. E uma coisa aqui, ensinando-os. Então o Senhor deixou uma ordem para ensinando-os. Vocês devem ensinar os discípulos, as pessoas, aqueles que aceitarem receberem o Espírito e tal, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então essa é uma das incumbências que o Senhor deu para os apóstolos. E aí nós estamos falando sobre o quê? O ensinamento dos apóstolos. E aqui eu li aquele versículo a respeito de Paulo, porque Paulo, como apóstolo,
desse nível, vamos falar assim, ele foi muito usado por Deus para trazer também o ensinamento. Tá certo? No João 16. João 16, 12. Fala assim. O Senhor ainda falando com os seus discípulos, né? Ainda Paulo não estava aqui. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nesse momento que o Senhor falou, eles não tinham o Espírito habitando dentro deles. Então, tem certas coisas que eles não podiam receber, não podeis suportar agora. Mas lembra que nós falamos aqui, logo no começo de Atos, aconteceu com Pedro, exatamente. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, por dentro e por fora, né? Ele trouxe luz às coisas do Antigo Testamento e trouxe um novo ensinamento para as pessoas ali. Claro, é um ensinamento baseado no que Deus já tinha falado no Antigo Testamento. Não fere o Antigo Testamento, mas anuncia hoje a realidade da nova aliança. Então, é isso, esses apóstolos estavam dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém? E isso aconteceu com Pedro. Então, esse ensinamento dos apóstolos, e eu queria falar novamente, é o ensinamento dos apóstolos, não é os ensinamentos, mas é um só ensinamento, certo? Então, são 12 professores que ensinam a mesma coisa. Deu para entender? Não são ensinos diferentes, mas é uma só coisa, tá bom? Então, esse ensinamento dos apóstolos é a base para nós hoje vivermos de modo agradável a Deus. Amém. Efésios 4:1. Todos nós fomos chamados para viver para o Senhor, não foi? Ou não? Foi, né? Então aqui Paulo fala assim no versículo 1 de Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, só queria pegar isso aqui, andar de modo digno. Como que eu posso andar de modo digno? Eu fui chamado por Cristo, eu fui chamado pelo Senhor. Sou alguém do Novo Testamento, não sou alguém do Antigo Testamento. Qual é a maneira digna de eu andar? Então aí nós precisamos da ajuda do ensinamento dos apóstolos. Amém? E onde está esse ensinamento? Onde está? Está na Bíblia. Está registrado. O ensinamento dos apóstolos é a partir aqui do próprio Senhor Jesus, que é o apóstolo maior, passando para os seus apóstolos que andaram com ele, passando por Paulo, certo? Tudo que foi registrado aqui na Bíblia, ó, isso é o ensinamento dos apóstolos. Soberanamente, o Senhor fez com que isso estivesse registrado para nós, escrito. Hoje alguns até perguntam, Evangelho de Maria Madalena, não sei o quê. Irmãos, está aqui? Não está, não vamos perder tempo, entendeu? O Senhor foi soberano em deixar registrado para nós a Bíblia. Especialmente o Novo Testamento. O que está aqui é o que nós precisamos. Alguns ficam procurando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, não é verdade? Não precisa. O que nós precisamos é nos aprofundar no que já está escrito aqui. Eu quero andar de modo digno. Está aqui. Como as orientações, os ensinamentos
estão aqui. É isso que eu preciso. Eu não posso me desviar do que já está aqui. Então, às vezes, eu vou arranjar um evangelho aí de Filipe, de não sei quem que falaram também, e vai confundir minha cabeça. Não preciso, é o que está aqui. Os irmãos creem na soberania de Deus, no arranjo da Bíblia ou não? Eu creio. Eu creio. Até hoje estava falando, né, para alguns. A Bíblia, do jeito que ela está, 66 livros, foi assim desde que ela foi confirmada. O Antigo Testamento já havia sido confirmado antes, certo? Com 39 livros para nós. Para os hebreus, para os judeus, é um pouco diferente a separação dos livros lá, junta livros, entendeu? Mas é o mesmo texto. E aí entrou os escritos do Novo Testamento e foi confirmado no final do século IV. É isso. Alguns livros apócrifos entraram em meados do século XVII. Percebem? Não é uma coisa lá atrás. É uma coisa recente até, se a gente for ver a história. Por meio de um líder católico que achou que tinha que acrescentar mais alguns livros na Bíblia. Deu para entender? Mas esses livros não tiveram a aceitação desde o início. Não foi aceito. Então, irmão, inclusive, o Novo Testamento é o mesmo. Mesmo com o acréscimo desses livros, são livros do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é o mesmo. Ok? Muitos querem denegrir, não é bom usar mais esse termo, né? A gente fica até meio perdido. Mas querem deturpar ou querem desestimular você a crer na Bíblia. Mas nós vemos tantos sinais, aí sim eu posso falar, de que a Bíblia só pode ter sido escrita por Deus, que não tem como você falar, não, isso aqui é obra de homem, isso aqui é uma lenda. Não tem. Hoje mesmo estava falando, as conexões que existem na Bíblia são mais de 67 mil conexões entre um texto e outro texto que se conecta lá do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Irmãos, a Bíblia, por exemplo, começa lá, fala da árvore da vida, termina com a árvore da vida lá em Apocalipse. Fala do rio, lá no Apocalipse tem o rio e vai por aí. Então, não tem como um homem ter elaborado a Bíblia. E mesmo, a Bíblia não foi escrita por um homem. Foram usados cerca de 40 homens. Não foi feita em 1 ano, 2 anos, num escritório. A Bíblia foi usada, foi completada em 1.600 anos. Quem é esse editor? Quem é capaz de fazer uma edição dessa? De 1.600 anos, 40 escritores, em vários lugares, de várias culturas, e vai por aí. Vários níveis. Oi? E com tudo isso de conexão. E com tudo isso de conexão, exatamente, Grena. Com tudo isso de conexão, não existe isso. Até falei de mais um dado, né? Surgiu um ateu no século passado, um ateu aí, russo, Ivan Panin. Ele era ateu, mas ele pegou a Bíblia e começou a fuçar a Bíblia e tal, e ele viu que as palavras, porque no grego e no hebraico as letras correspondem a valores numéricos. Deu para entender, não? Por exemplo, no algarismo romano, o V é 5, mas é V, não é? Então, as letras correspondem a valores numéricos no grego e no hebraico. E aí ele foi dando número para as letras, tal.
E ele foi reparando que todos os textos eram múltiplos de 7. Ele falou, mas como é que é possível isso? Foi somando, e múltiplo de 7. Mais um texto, múltiplo de 7. Mais um texto, múltiplo de 7. Então. E ele chegou a fazer uma... Ele se converteu, tá? E ele chegou a fazer um desafio num jornal americano, The New York Times, para ver quem conseguiria fazer um texto que desse múltiplo de 7. Ninguém conseguiu. Então, mesmo que você fosse bom de matemática, fazer um texto, olha o tamanho dos textos, né? E não conseguiu. Então, irmãos, por muitos sinais, por muitas evidências, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Com certeza. Então, o Novo Testamento é o que nós precisamos seguir. Se nós queremos ter uma vida que agrade a Deus, nós precisamos seguir o ensinamento dos apóstolos que está registrado no Novo Testamento. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos? Conhecer a Bíblia, as Escrituras, de maneira profunda, mas especialmente o conhecimento da verdade no Novo Testamento. 1 Timóteo 2,4. Está com uma vontade de espirrar aqui, mas não está coçando aqui dentro. Não. Vamos lá. 1 Timóteo 2,4 fala assim, ó, o 3, né? Para a gente pegar o fio da meada. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que tem um desejo. Qual o desejo? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa questão de conhecimento, irmãos, nós precisamos ter equilíbrio. Alguns atacam a questão de você investir em conhecer a Bíblia. Não precisa conhecer a Bíblia. Você não precisa ler tanto a Bíblia. O conhecimento vai levar você a ficar maluco. Você vai ficar meio doido. Você não vai entender. Hã? E vai. Você não vai entender e tal. Mas aí eu quero dizer o seguinte, depende da maneira como você vai à Bíblia. Esse Ivan Panin, por exemplo, não sei de onde ele tirou esse negócio de querer contar os números ali da Bíblia, certo? Mas ele não foi ler a Bíblia para conhecer Jesus. Talvez ele tenha ido ali para contestar. E no fim acabou se convertendo. Mas, se você lê a Bíblia como um livro qualquer, tentando tirar um conhecimento na letra, isso não vai te ajudar muito. Mas aqui fala do pleno conhecimento da verdade. Esse pleno conhecimento é um conhecimento usando seu espírito, sua alma e seu corpo. Está dando para entender? Nós vamos usar o corpo? Vamos pegar a Bíblia, vamos abrir, vamos ver com os olhos, né? Vamos entender com a mente, não vamos? Mas temos que usar o espírito também. Porque muitas vezes alguns não usam. E aí pode ficar... Mas nós queremos ter um conhecimento vivo da Bíblia, da palavra de Deus. E não podemos desprezar o estudo da Bíblia. Irmão, nós estamos fazendo isso aqui, né? Estamos estudando a Bíblia. É feio falar, estudar a Bíblia. Não, nós queremos estudar a Bíblia. Mas para quê? Aí vamos voltar para Efésios 4:1, para vivermos de modo digno do chamamento que nos foi dado. Amém? Amém. Quem nos chamou? Quem chamou vocês? Foi Deus ou não? Sim. E ele tem uma palavra. E ele tem um livro escrito.
Se você foi chamado por Deus e quer viver de modo agradável, você não precisa ler o que ele deixou escrito? Eu acho que sim, né? Bom, capítulo 3, versículos 14 e 15, de Timóteo mesmo. Primeira Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te, Paulo escreveu para quem? Para Timóteo. Escrevo-te estas coisas esperando em ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja, irmãos, nós temos a igreja na terra, a igreja é a casa de Deus. Nós que fazemos parte da casa de Deus, nós precisamos saber como proceder. Ok? Por isso nós temos o ensinamento dos apóstolos. Percebe como Deus foi soberano aqui? Uma carta que Paulo escreveu para Timóteo. Faz parte do ensino dos apóstolos. Faz parte do que nós precisamos aprender. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, com relação aos ensinamentos dos apóstolos, nós não podemos acrescentar novidades. É o que está escrito. É o que nós devemos valorizar, aprender a aplicar na nossa vida e viver. Ao longo das eras da história da igreja, muitas coisas foram reveladas. O que é revelada? Essa palavra revelada significa que você tenha um véu, uma venda, né? Uma catarata. Uma forte catarata, né? E essa catarata, e esse véu foi retirado. E agora você vê, a coisa estava ali, mas o véu impedia você de ver. Então, na história, há muitas coisas assim. Vou dar um exemplo. No tempo de Martinho Lutero, já ouviram falar dele, né? Martinho Lutero. O que se praticava? As pessoas tinham que comprar indulgência, não é isso? Comprar, resumindo, comprar a sua salvação. Martinho Lutero, ele tinha acesso à Bíblia e ele leu Romanos 1:17. Vamos lá. 1:17. Romanos 1:17. Então, eu compro a minha justificação, eu compro a minha... Não, vamos ver como é que é. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, através desses textos, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, para você ser salvo, você precisa fazer uma obra, você precisa comprar a sua libertação lá, no purgatório, não sei o quê, indulgência, coisas assim. Vai por aí. Mas aí, isso estava na Bíblia já? Essas palavras já estavam na Bíblia? Já. Mas estavam ocultas. As pessoas não tinham revelação. Aí precisou Martinho Lutero fazer um manifesto, certo? Chamado Movimento da Reforma,
depois foi chamado de protestantismo, porque protestava e tal, mas ele deixou claro, não é por obras, é pela fé. Mas ele inventou isso? Não. Ele simplesmente leu e ele primeiramente foi libertado. E pregou isso para outros e muitos foram libertados. E a partir daí surgiram muitas outras coisas, né, que trouxe libertação para as pessoas também. Outras verdades que estavam ocultas foram sendo abertas, mas não tem invenção. E é preciso entender isso. Com relação ao ensinamento dos apóstolos, nós não podemos inventar mais nada. Nós só podemos ter descobertas. Certo? O Brasil não foi inventado. Foi descoberto. A bússola foi inventada, mas o Brasil foi descoberto. Então, com relação ao que está na Bíblia, nós não podemos inventar nada. Mas nós podemos assimilar, receber a revelação daquilo que está escrito. Os irmãos entenderam? Isso é o ensinamento dos apóstolos. Como no século XVII. Isso. Como no século XVII. E outras descobertas, vamos falar assim. Por exemplo, invocar o nome do Senhor é uma verdade bíblica? Sim. É. Quantos ainda hoje viram isso? Não é verdade? Quantos viram? Quantos receberam essa revelação de que está na Bíblia o invocar o nome do Senhor? Era uma prática dos cristãos primitivos e deveria ser nossa prática diária também. Está na Bíblia, mas quantos viram isso? Então, vocês estão inventando esse negócio de invocar o Senhor. Está inventando? Não. Estão inventando? Não. Está na Bíblia. Estamos colocando em prática. Porque nós queremos viver de modo do nosso chamamento. Então, nós estamos sendo ajudados pelo que está registrado na Bíblia para praticarmos algo espiritual. Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Esses apóstolos que fizeram esse registro aqui, eles têm uma posição especial, certo? O nome deles vai estar na Nova Jerusalém. Então, eu falo para vocês assim, depois desses apóstolos, existiram outros apóstolos? Pode ter existido, existiu, tal, mas não com essa incumbência, não com esse respaldo que o Senhor deu para eles de registrar o ensinamento dos apóstolos aqui. Então, vamos falar que o Hugo agora é um apóstolo, certo? Aí ele vem com um novo ensinamento, certo? Apóstolo Hugo, o que é que você está ensinando aí, apóstolo Hugo? Eu nem vou falar, né? Mas eu vou conferir. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Então, pode parar. Você não está me ajudando em nada. Você está deturpando as coisas. Tá certo? Então, ninguém pode surgir em nossos tempos e se declarar apóstolo e alterar ou deturpar coisas que já estão no ensinamento, já fazem parte do ensinamento dos apóstolos, do que está na Bíblia. 2 Pedro. Vamos ler 2 Pedro. A isso, irmãos, alguns chamam de dogmas. Na prática, o que é um dogma? Na prática, tá? Na prática, um dogma é alguma autoridade eclesiástica, ensina uma coisa e
aqueles seguidores devem seguir aquilo que ele ensinou. Mas aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou, aquilo que ele decretou, não está na Bíblia. Eu conheço. Então isso é um dogma. E aí, o que é isso? A gente tem que seguir isso? Não. A gente tem que seguir o que está na Bíblia. E até aproveitar aqui, irmão, falar uma coisa aqui. O que o Senhor falou para a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, fala assim: conheço as tuas obras, 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, já na época que foi escrito isso aqui, já tinha alguns que se declaravam. Mas qual é a função da igreja? Qual é? Colocar a prova. Então, colocou a prova. Espera aí. Alguém ensinou isso aqui que você está falando? Não. Ó, mentira. Tá bom? Vamos lá, 2 Pedro, que eu falei, né? Capítulo 3. Pedro falando: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Firmeza, nós precisamos ter firmeza. Aqui, olha, você sabe que Paulo repreendeu Pedro. Vocês conhecem essa história? Em determinado momento, na Epístola aos Gálatas, é falado que Pedro estava comendo com os gentios em Antioquia, se não me engano, e ali chegaram os da parte de Tiago, que vieram lá de Jerusalém, que são os judeus. E o Pedro, quando viu a turminha lá, ele pegou seu pratinho e foi saindo de fininha, deixando de lado os gentios. Ou seja, dissimulando. Por quê? Para judeu não pode comer com gentio. Mas o que Pedro estava praticando era algo da realidade do Novo Testamento. Agora, judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo, fazem parte da igreja, certo? Mas por causa dos judeus lá mais tradicionais, mas não fizeram a virada direito, né? Vamos falar assim, do Antigo para o Novo Testamento, ele deu uma... E Paulo repreendeu ele, certo? Mas veja só, como Pedro está falando de Paulo aqui? Com depreciação? Está falando bem de Paulo, né? E ele fala das epístolas de Paulo, colocando no mesmo nível das Escrituras. Perceberam? É importante isso, irmãos. É muito importante. Por quê? Esse aval vem de alguém que andou com o Senhor Jesus. E Paulo não tinha andado com o Senhor Jesus. Então pode ser que na cabeça de alguns, o valor de Paulo não seria tão equilibrado, tão equivalente, né? Não seria equivalente ao de Pedro, por exemplo. Ou de João. Mas com essa palavra, Pedro fez o quê?
faz parte das Escrituras. Não é interessante, irmão? Ó Senhor Jesus. Então, Pedro, ele não se vingou, né, do Paulo. Agora, não, turma, Paulo é difícil, não. O que ele escreve aí, não dá para entender, não. Deixa de lado esse negócio aí. Não é? Poderia fazer assim, mas não. Ele está valorizando a palavra de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 1. Ó Senhor Jesus, né? Aqui falou de firmeza, vamos ver aqui. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. De quem está falando aqui? Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, os sinais, prodígios eram para confirmar a palavra desses apóstolos. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, vamos voltar para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos ficar cientes de que falsos apóstolos, falsos profetas vão surgir, tá? Fiquem cientes. 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É sério, né? Falsos mestres, falsos profetas vão introduzir dissimuladamente heresias. Para o comércio. Introduzir dissimuladamente. Irmãos, eu falo uma verdade, mas introduzo um pensamento meu. Introduzo algo próprio. Dissimulando, disfarçando, misturando as coisas. Entenderam? Então, tudo que o camarada fala é mentira, é falso? Não. No meio de alguma coisa verdadeira, ele vai introduzindo as falsidades, as heresias. Heresias, o significado de heresia é facção. Uma heresia leva à facção, à divisão. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Precisamos conhecer a Bíblia ou não? Precisamos. Precisamos pedir para o Senhor espírito de sabedoria e de revelação? Não. Precisamos. Precisamos ter consciência de que nós podemos ser enganados também ou não? Precisamos ter consciência. Todos nós podemos ser enganados. Podemos ser iludidos.
E lembrando que no final, quando surge o falso profeta e o anticristo, aí tem sinais a dar a rodo, né? Vamos falar assim. Vai ter sinais a rodo e tal, e é para enganar. Mas o que eles pregam é bíblico? Não, claro que não. Então, não importa o sinal. Os irmãos estão entendendo? Os sinais aqui Deus usou de uma maneira miraculosa, sim, para confirmar, sim. Mas as palavras ali eram palavras da verdade. Agora, alguns vão usar palavras de mentira, palavras de engano, e vai ter sinal também. Mas são sinais da mentira. Por isso, irmão, nós precisamos estar firmes no quê? Na Bíblia. Amém? Bom, vamos ler mais um pouquinho ali. Aqui fala assim que a sua destruição já está sendo em processo. É. Já está sendo em processo. Sim, Deus é longânimo, né? Mas é Ele que vai tratar aí também. Já está caminhando, né? Bom, vamos lá. Atos 2:42. Nós temos 4 coisas aqui, então. Perseverar no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Segunda coisa é na comunhão. Terceira coisa é no partir do pão. E a quarta coisa é nas orações. Muito bem. Então, aqui, a comunhão. Qual é a comunhão? A comunhão, todo ensino traz uma comunhão. A nossa comunhão está baseada no quê? No ensinamento dos apóstolos. Por isso que essa comunhão é a comunhão dos apóstolos, é a comunhão daquilo que foi ensinado. Então, os crentes, eles se reuniam nas casas lá e tinham comunhão. Olha, Pedro falou isso, o João falou aquilo, tal. Olha, que nós precisamos seguir por aqui, então, né, receber essa palavra, tal, tal, tal. Então, essa é a comunhão do ensinamento dos apóstolos. São as palavras sadias, palavras que trazem espírito e vida, tá? Depois tem o partir do pão. O partir do pão, no versículo 46, fala que eles partiam pão de casa em casa. O partir do pão foi algo ordenado pelo próprio Senhor Jesus. Eu vou citar aqui, em Mateus 26, versículo 26 e seguintes, o Senhor tomou um pão, partiu, deu, abençoou, tal. Depois o cálice, tal. Fazer isto em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tá? Então aí é uma ordenança, um mandamento do Senhor. O Senhor mandou partir o pão para lembrar do Senhor. E Paulo, ele confirma esse mandamento do Senhor. 1 Coríntios 11 fala a respeito disso. 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou um cálice, deu graças e distribuiu a todos, dizendo: isto é o sangue da nova aliança. Tal. Então, fazei isto em memória de mim. Amém? Então, nós devemos fazer isso ou não? Sim. É ensinamento do Senhor, também confirmado por Paulo. E logo no início eles estavam praticando o partir do pão. Em Atos capítulo 20, nós vamos chegar lá um dia, mas, mas já vou falar para vocês aqui. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, fez o seu discurso, prolongou até meia-noite. Não sei que hora começou, mas foi até meia-noite, né? Então, com o fim de partir o pão, e que dia que era? Primeiro dia da semana. Para nós é o domingo, que em latim é dia do Senhor. Domingo é do Senhor, né? No inglês não é domingo. No inglês é Sunday, é dia do sol. Certo? Mas para nós aqui está muito bom. Então, em Troade, nessa cidade de Troade, a igreja reunia
primeiro dia da semana com o fim de partir o pão. Amém? Então eles praticavam isso era praticado, partir do pão. Orações é outra prática importante da igreja, não é, irmãos? Sim. Então, no capítulo 4, dos versículos 23 ao 31, nós temos a igreja reunida, orando. No 12:12, na casa de Maria, não é a Maria, mãe de Jesus, é a mãe do João Marcos, certo? É a mãe do João Marcos, aquele que saiu com Barnabé, e o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Pedro tinha sido preso, e na verdade executaram o Tiago naquele episódio, mas Pedro foi solto pelo anjo, né? E as mulheres estavam ali, os irmãos estavam reunidos na casa da Maria fazendo o quê? Orando. Então vejam, irmãos, a oração da igreja é muito importante. Então, vou repetir as 4 coisas. Ensinamento dos apóstolos, perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a vida da igreja, isso nós devemos fazer. Amém? Então, terminamos o capítulo 2 de Atos. Se Deus quiser, na semana que vem, nós entraremos no 3. Posso, assim, ter uma pequena certeza que entraremos no 3. Alexandre não fica nada nos dois, né? Ele sempre volta. Agora, se nós vamos sair do 3 na semana que vem, não, também não garanto. Amém? Deus abençoe.